Então, todos nós vivemos situações negativas e que nos trouxeram sofrimentos ao corpo, à alma e ao espírito. E basta olhar para a nossa linha do tempo e vocês vão constatar que o que eu estou falando é verdade. O que eu estou afirmando é verdade. E essas situações negativas abriram feridas em nossa alma. E quando a alma está ferida e essa ferida não é tratada, a maior parte das coisas que fazemos, se não todas elas, acabam influenciando a nossa caminhada e a nossa jornada. Muitos podem dizer, não influencia não. Eu vivo minha vida tranquila, normal. Mas eu devo dizer que, embora pareça que não, elas influenciam sim, elas interferem sim. Então, em nossa caminhada, depois de tanto sofrimento e muitas desilusões e feridas abertas, nós nos encontramos com Jesus. Temos um encontro com o Mestre, com o Senhor dos Senhores, e a alegria toma conta do nosso ser. E o Jesus ao qual nos encontramos e a quem nos entregamos, ele tem o poder de restaurar completamente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E somente ele pode curar as feridas que as experiências passadas e negativas abriram em nós. Porém, infelizmente, muitos ficam agarrados, ficam fixados nessas experiências negativas, não se desfazem das memórias e a dor que elas produziram. E, meus queridos, essas memórias, elas potencializam o sofrimento e por isso fazem com que as feridas da alma sangrem sem parar. Você, inclusive, pode estar na casa de Deus, você pode estar servindo a Deus, pode estar louvando ao seu poderoso nome, mas parece que algo está errado, parece que alguma coisa não está ajustada. E vou dizer mais, você pode ouvir a palavra de Deus semana após semana, você pode ter contato com a palavra do Senhor, com a Bíblia Sagrada, mas é como se não fizesse sentido aquilo que a Bíblia diz, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém e faz coisas extraordinárias, transformando a vida daquela pessoa por completo. E é como se nós, eu vou usar essa expressão, né? Disséssemos, Senhor, entra na minha vida, né? Espírito Santo, vem habitar em minha vida, mas olha, habite em alguns cômodos. Aquele cômodo da bagunça, a chave vai ficar comigo. Eu não vou colocar a chave nas suas mãos. É onde eu tenho a minha bagunça guardada, é onde eu tenho a minha bagunça, né, entre aspas, organizada. E aí o que a gente percebe é que muitas pessoas têm dores. E essas dores podem ser a dor da rejeição, a dor da traição, a dor de não ser amado, de não ser compreendido, a dor de não ter um lugar de fala em uma família que diz que te ama, a dor de não ter lugar à mesa, lugar no coração daqueles que deveriam te proteger e te guardar. Enfim, essas dores são profundas e elas abrem feridas enormes. E elas sangram e sangram. Jesus, através do seu poder, da sua palavra, do seu Espírito Santo, precisa entrar aí nesse quarto e tirar essa bagunça, por mais organizada que você ache que ela está, para te curar total e completamente. E as situações negativas e que abriram essas feridas na sua alma, elas ainda estão aí. Estão aí fazendo barulho, fazendo ruído, ditando, por exemplo, os seus passos, os seus pensamentos, os seus sentimentos e ações. E suas ações, observe, por favor, e reações com as coisas que te inquietam, acabam gerando ira, tristeza, indicando que ainda não houve cura. Ainda há algo aí que não está legal. E por que não houve cura? Por que a cura ainda não chegou? Porque Deus não tem poder? Porque você não quer ser curado? Você não deseja a cura? A verdade é que eu tenho certeza absoluta que Deus é poderoso para te curar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa ou pede. E sei também que você quer ser curado. E é preciso, então, permitir que Ele toque na ferida para tratá-la, para tratá-lo e para curar você. É isso que precisa acontecer. E por diversas vezes, Jesus, ele perguntou àquelas pessoas que clamavam a ele por cura, o que queres que eu lhe faça? Impressionantemente, ele estava vendo o que aquelas pessoas precisavam, necessitavam, e mesmo assim ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Vejam vocês que foi assim lá em Marcos capítulo 10, versículo 51, com o cego Bartimeu, também com o enfermo do tanque de Betesda, em João capítulo 5, versículo 6, e ali o texto diz que Jesus viu o homem deitado, ele sabia que estava naquele estado, havia muito tempo, de acordo com o texto, e mesmo assim ele pergunta, queres ficação? Uma pergunta, né, parece fora de contexto, né, parece uma pergunta absurda, mas ele faz essa pergunta. E com Adão, ele ajuda da mesma maneira. Adão, onde estás? Deus não sabia
onde estava Adão? Claro que Deus sabia onde estava Adão. E Deus sabe onde você se encontra, sabe onde você está e conhece o barulho, o ruído, a gravidade da ferida que ainda está sangrando na sua alma. E eu ouço, sabe, nesse momento o Senhor fazendo uma pergunta a você. Onde você está? O que queres que eu te faça? Queres ficar são? Ele sabe exatamente como você se encontra. Vejam vocês que o salmista vai dizer: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Vejam vocês que o salmista aqui no Salmo 139, do verso 1 ao 10, ele vai discorrendo sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Não há como se esconder do Eterno. E você saberia dizer, por exemplo, que coisas são essas que ainda estão aí, atuando na sua alma, tentando te destruir, te parar, te impedir de crescer? Por que elas ainda estão aí? Bem, talvez você não saiba. Ou talvez saiba. Porém, o mais importante é que, independentemente de saber ou não, que você permita que o Senhor possa tocá-lo com o seu poder, restaurá-lo. E aí, a ferida que muitas vezes está em muitos irmãos, pode ser uma ferida da ausência de perdão. Não conseguem perdoar aquele que te magoou. Foram magoados por anos a fio e não sabem como liberar perdão, né? A falta de perdão é a causa de muitos problemas de saúde, dores nas articulações, dificuldade para dormir e outros transtornos mais. Mas é preciso liberar perdão. A falta de perdão significa a manutenção da ferida na alma e Deus quer curar a sua alma. Você pode pensar, sim, talvez o Senhor não tenha noção daquilo que eu sofri. Realmente eu talvez não saiba, não tenha como avaliar, não saiba como dimensionar, mensurar, mas eu sei que Jesus Cristo morreu no Calvário em meu lugar e no seu lugar, perdoando-nos dos nossos pecados, para que você pudesse entender o que Ele fez e liberar perdão àquele que te magoou. Então, perdoe. E aí, lá no Evangelho de João, capítulo 4, a gente vê uma mulher que é conhecida pelo texto bíblico como a mulher samaritana. É uma região que estava entre eles ali, em torno de 200 quilômetros do norte ao sul, segundo a geografia bíblica. Porém, na época de Jesus, dentro desses 200 quilômetros, havia 3 divisões muito claras. No norte estava a Galiléia, no sul a Judéia e no meio Samaria. E nessa etapa, então, entrar em uma controvérsia teológica a respeito do batismo não era o que Jesus queria. Então ele decide sair naquele momento da Judéia e ir para a Galiléia. E entre os judeus e os samaritanos havia uma inimizade de séculos, talvez você conheça a história, mas apesar de tudo, a forma mais rápida de passar da Judéia para a Galiléia era atravessar por Samaria. E a viagem da Judéia à Galiléia se podia fazer em 3 dias, passando por Samaria. Se você quisesse ir por um outro lado, você iria levar o dobro do tempo, né, em torno de 6 dias, porque a possibilidade era cruzar o Jordão, subir pela costa leste do rio, entrar em Samaria, voltar e cruzar o Jordão, ao norte de Samaria, então entrar na Galiléia era uma faxina enorme. Para fazer isso ele ia levar o dobro do tempo, seria muito mais demorado. Era o que muitos judeus faziam por não querer encarar os samaritanos. Jesus tinha que passar por Samaria se ele queria chegar à Galiléia com brevidade, né, por um caminho mais curto. E ali eles chegaram então à cidade de Sicar. Naquele lugar, em Sicar, o caminho a Samaria ele se bifurca, e um dos caminhos se dirige ao noroeste, né? E é interessante que ali naquele lugar estava então esse poço que é conhecido como Poço de Jacó. Aquele lugar trazia reminiscências, lembranças aos judeus, e ao ler o texto a gente descobre que aquela mulher conhecia a história envolvendo judeus e samaritanos. O versículo 9 do capítulo 4 do Evangelho de João nos diz isso. Ela conhecia a história do poço. Ela conhecia o homem, ou a história do homem que abriu o poço. Ela vai dizer que aquele homem bebeu da água, deu aos seus filhos e gado. E ela chama o homem que fez o poço de pai Jacó, versículo 12 do capítulo 4, nos diz assim. Mas havia uma ferida muito grave em sua alma, provocada pelo pecado. E aquela mulher precisava de cura. Aquele encontro era um encontro terapêutico, um encontro curador. E quando Jesus então diz, lá no versículo 16 do capítulo 4, vai chamar o teu marido e vem cá, a coisa veio à tona. Mesmo ela tentando esconder de todas as maneiras a sua dor, Jesus toca na sua ferida. Não toca na sua ferida para machucá-la, para destruí-la, para fazê-la prostrar-se com dor e aflição. Talvez como muitos fizeram a ela ao longo da sua história.
mas Jesus toca na sua ferida para curá-la. E é isso que ele faz conosco. Ele, quando toca em nossa ferida, ele toca para nos curar, né? O texto de Mateus capítulo 12, versículo 20 diz que Jesus não esmagaria a cana quebrada e não apagaria o morrão que fumega, né? Em Lucas capítulo 5, versículo 32, o próprio Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mesmo diante das revelações que o mestre faz a respeito daquela mulher, ela não deixa de reconhecer o senhorio daquele que falava com ela. O versículo 19 do capítulo 4 diz: Senhor, vejo que és profeta. E lá no versículo 20, ela busca ali um debate teológico sobre o lugar de adoração, mas Jesus, do versículo 21 ao 24, vai colocá-la em seu lugar. Depois você pode acompanhar com calma. Mais uma vez, aquela mulher fala sobre uma promessa que se cumpriria em algum momento. E vejam aí o versículo 25 do capítulo 4 de João. O texto diz: a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, melhor dizendo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E no versículo 26, Jesus se revela dizendo: eu o sou, eu que falo contigo. Eu creio, meus amados irmãos, que aquele encontro, aquela conversa, aquele diálogo foi extremamente importante para a vida daquela mulher, porque foi um diálogo e um encontro que trouxeram cura à vida daquela mulher. E eu creio que a sua ferida foi curada. Ela saiu dali e se torna uma ponte entre os samaritanos e Jesus. Ela vai dizer aos homens da cidade que havia encontrado um homem que disse a respeito dela tudo que ela viveu, tudo aquilo que ela era. E ela se tornou uma espécie de evangelista, missionária dentro daquela aldeia que talvez ela fosse tão, eu diria, tão questionada, né? Havia tanto sentimento estranho contra aquela mulher, né? Tanto preconceito contra aquela mulher. E sabe, meus queridos irmãos, quando as feridas elas não são curadas pelo poder de Jesus, todo e qualquer conhecimento a respeito de Deus é apenas conhecimento. É o que aconteceu com aquela mulher. Ela estava discorrendo com Jesus e demonstrando conhecimento, mas havia ferida na sua alma, precisava de cura, né? Quando feridas não são curadas pelo poder de Jesus, conhecimento é apenas letra, é lata batendo. Mas quando Jesus opera a cura, a transformação ocorre de dentro para fora. Quem antes não te ouvia, passa a te ouvir, porque já não é mais você, mas é o Espírito Santo trabalhando em você e te levando a falar. É uma pessoa transformada, curada pelo poder de Deus que está falando, e não mais uma pessoa cheia de conhecimento, mas com tantas feridas abertas e não permitindo que Deus trate. Feridas abertas, portanto, fecham portas, né? Mas feridas curadas abrem portas. Feridas abertas e sangrando promovem águas rotas, amargas, mas feridas curadas faz com que a alma beba da água viva, fresca e que sacia a sede do interior. A pergunta que eu lhe faço é: qual é a sua ferida? E ela continua sangrando? Você crê que Jesus tem poder para te curar, para te transformar? Então permita que Ele faça isso. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Senhor, toque na ferida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo e opera para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.